Olá, os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil. Para eles, vendemos principalmente produção industrial. Produtos manufaturados e semimanufaturados compõem 75% das exportações brasileiras para os norte-americanos. Com a troca presidencial, uma pergunta que se faz é: a mudança de governo afetará os negócios entre os dois países? Quem responde a esta e outras perguntas neste agenda é a diretora-geral da Câmara Americana de Comércio no Brasil, Débora Vieitas. Débora, muito obrigada pela sua presença aqui, muito bem-vinda ao Agenda Econômica. Um prazer estar com vocês, Antônia Márcia, e também um prazer estar com os seus telespectadores. Eu quero começar esse programa, inclusive ressaltando um ponto, Débora. A Anshan é uma instituição bastante conhecida no país, muito importante, tem mais de 100 anos, e você é a primeira mulher diretora-geral eleita, escolhida diretora-geral da Anshan. Meus parabéns, viu? Isso é muito legal. Muito obrigada. Então, eu queria que você começasse a me dizer, eu gosto de ressaltar porque, embora a gente seja aí as mulheres, a maioria da população, a gente não tem muitas mulheres em cargos de direção, principalmente na área econômica, embora nas empresas a gente tenha, né? É verdade, mas a diversidade é uma causa muito importante para a Anshan, porque diversidade quer dizer a possibilidade de nós termos empresas melhores e mais rentáveis. E nós acreditamos e trabalhamos por isso. Que bom, fico feliz. Nessa linha, Débora, o que os empresários brasileiros esperam para a gente começar e abrir essa conversa sobre relações Brasil e Estados Unidos, sobre comércio Brasil e Estados Unidos, o que os empresários brasileiros esperam do governo Biden? Espera-se mudança, fica do jeito que está, é um pouco independente, esses mundos aí funcionam de uma forma um pouco independente, como é que é isso? Bom, eu vou primeiro falar das expectativas dos empresários, né? Eu entendo que a expectativa de viver num mundo com mais previsibilidade. Então, eu acho que isso já é um elemento muito relevante que afeta a atividade de comércio exterior e de investimento das empresas. E eu acho que o presidente Biden, do ponto de vista de política externa, trará uma referência de alianças com parceiros tradicionais e de menos confronto e hostilidade, sobretudo com a China. O que não quer dizer que ele deixará de tentar conter a expansão da China como segunda potência do mundo, mas sim que ele manterá um relacionamento muito mais pragmático com esse país e menos confronto. Eu acho que isso é muito importante, garante um ambiente mais favorável para o comércio mundial, que sofreu muito com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, isso é bom para nós. A segunda questão que eu acho importante é lembrar que existem quase 1.000 empresas americanas estabelecidas no Brasil, e muitas delas já estão aqui há mais de 100 anos. E o estoque de investimento dos Estados Unidos no Brasil o faz o primeiro investidor estrangeiro no Brasil. São mais de 62 bilhões de dólares em investimento. Quando nós somamos ao investimento dos brasileiros nos Estados Unidos, são mais 42 bilhões de dólares. Então, o estoque mútuo de investimento ultrapassa 100 bilhões de dólares, o que é bastante relevante. E todos nós sabemos que os Estados Unidos é um mercado mais almejado, eu diria, pelas empresas brasileiras com capacidade de exportação e de internacionalização. A outra coisa... Pois não, por favor. Desculpe, conclua esse raciocínio. Outra coisa que eu acho relevante é lembrar que os Estados Unidos é o país para o qual nós temos a pauta mais qualificada, você já mencionou, composta majoritariamente de produtos semi-manufaturados e manufaturados. Então, essa é uma prova de que as empresas brasileiras conseguem, sim, atacar, eu diria, o mercado americano com produtos industrializados. Então, acho que a expectativa dos nossos empresários é talvez uma maior abertura comercial no governo Biden.
Débora, eu queria pegar um dado que é um dado que vocês mesmos divulgaram, elaboraram e divulgaram. Entre janeiro e setembro de 2020, o comércio, né, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos alcançou o seu menor valor desde 2009. Só a pandemia, só esse momento de crise sanitária que a gente vive no mundo, justifica essa queda ou a gente tem outros fatores aí? Nós temos também a redução do preço do petróleo. É bom lembrar que faz parte da nossa pauta comum, né? O Brasil exporta petróleo bruto e nós temos os efeitos intrínsecos da pandemia. Um outro aspecto muito importante é que o Brasil também exporta aço para os Estados Unidos e nós tivemos com os Estados Unidos uma série de restrições comerciais e elas abarcaram não somente o aço e o alumínio, mas também o etanol, o açúcar. Então nós temos aquilo que num jargão de comércio exterior se chamam irritantes comerciais entre os dois países, ou seja, pontos de atrito em função do desejo recíproco de entrar no mercado do outro país e restrições que não são tarifárias, são, por exemplo, cotas limitando a exportação do aço brasileiro, cotas essas fixadas trimestralmente e que nos afetaram bastante, particularmente este ano, né? Agora, com essa questão das cotas, ela é uma questão que se discute muito na verdade, desde sempre, mas ela teve momentos mais intensos ali por volta dos anos 2010 e ela volta a atuar agora. Dá para chegar a um acordo aí, às vésperas da eleição norte-americana, o Brasil e Estados Unidos, os governos dos dois países, assinaram um protocolo ainda, na verdade, de um acordo comercial para ampliar o fluxo, né, esse fluxo comercial entre os dois países. Essa questão das cotas pode entrar aí? Você acha que vai ter a gente pode chegar a um bom acordo nisso aí? Eu separaria um pouco as duas coisas. Eu diria uma evolução a respeito desses irritantes comerciais que existem hoje entre os dois países vai ser meta para o novo governo, o governo Biden, né? Não será um problema que será tratado ainda no governo Trump, ao contrário, Trump foi o que efetivamente atendeu os pedidos dos produtores americanos e impôs essas restrições a determinados produtos brasileiros, assim como o Brasil também impôs cotas para a importação do etanol americano. Essas questões, para mim, serão tratadas no governo Biden e eu acho que, de alguma forma, as perspectivas são mais otimistas neste novo governo para que nós possamos diminuir este atrito, né? Com relação... que você crê que isso será que essa perspectiva é mais positiva, já que o governo Biden também vai defender o comércio, vai defender os produtores norte-americanos, como eles sempre fazem? Sem dúvida, mas eu acho que talvez de uma forma com mais equilíbrio do que nós tivemos até o presente momento. Essa é minha expectativa. Com relação ao acordo comercial assinado, né, o protocolo para um acordo comercial assinado agora em outubro de 2020, eu o vejo como a primeira etapa para se chegar a um acordo de livre comércio, né? A gente pode chamá-lo de um mini acordo de comércio. E essa primeira etapa, ela tem 3 protocolos, um de facilitação de comércio, que trata de procedimentos aduaneiros, um de boas práticas regulatórias, que faz alinhamento de legislação para exportação e importação de produtos, e um de práticas anticorrupção, que facilita a retomada de ativos nos dois países. Então, o que eu acho? Acho que esses 3 protocolos trazem ao Brasil uma oportunidade para redução dos custos de comércio com os Estados Unidos. Segundo estudos da OCDE, só o protocolo de facilitação de comércio pode representar uma redução de 13% nos custos de transação. No que tange os demais protocolos, eles certamente permitirão, inclusive, com esse alinhamento regulatório,
que mais exportações sejam realizadas. Então, eu acho que a perspectiva para esse mini acordo, que não é mais do que um primeiro passo, ele é positivo. Certo. Você falou duas questões aí que eu gostaria de abordar. Primeiro, OCDE, né? Você falou aí de um estudo da OCDE que prevê que esse acordo pode gerar uma redução de 13% nos custos de tributação, de transação, das transações, na verdade. Qual é a vantagem para o Brasil de uma entrada na OCDE? O atual presidente norte-americano, o presidente Trump, na verdade, falou de que apoiaria a entrada do Brasil na OCDE, mas esse apoio não se mostrou efetivo. Interessa mesmo, nesse momento, é vantajoso para o Brasil entrar na OCDE ou é mais uma questão de status político do que de melhorias econômicas? Antônia Márcia, na verdade, a adesão do Brasil à OCDE ela é importante porque nós vamos adotar os protocolos da OCDE e, portanto, nós adotaremos padrões internacionais de tratamento de diversos tópicos e o Brasil, com isso, deixa de ter, em determinados temas, as suas jabuticabas, né? Eu vou citar um exemplo. Nós, no Brasil, temos uma legislação de preço de transferência que é muito diferente da legislação internacional. Então, significaria adotar padrões da OCDE para este tema. E assim vale para diversos outros tópicos, né? Então, eu acho que a adesão do Brasil à OCDE, ela é importante para alinhamento do Brasil às práticas empresariais internacionais, né? Isso tem como consequência, eu diria, a possibilidade de maior atração de investimentos, né, para o nosso país e também nos permitiria abrir novos mercados a partir do momento que nós somos aderentes a esses protocolos. Com relação ao apoio dos Estados Unidos, de fato, os Estados Unidos foi o primeiro grande país a dar o seu apoio, mas é bom lembrar que nós teremos necessidade de obter muitos outros apoios para sermos aprovados e podermos aderir ao OCDE. E eu acho que um grande bloqueio que nós temos hoje vem dos países europeus, que no momento, dada as práticas ambientais do Brasil com relação a desmatamento e incêndios na região amazônica e Pantanal, não se mostram favoráveis à adesão do Brasil ao OCDE. Você já puxou mais dois assuntos que eu acho muito importantes, que é essa questão ambiental, mas eu ainda queria focar um pouquinho na questão da OCDE. Ao assumir essas práticas da OCDE, o Brasil pode ter esse ganho, mas ao deixar para entrar na OCDE, ele perde, digamos assim, aquele qualificativo de país em desenvolvimento, né? Ele já muda de patamar. E a gente, exatamente no momento em que a gente tem uma queda do PIB, em que a nossa economia deixa de ser a nona economia para ser a 12ª economia, nós já fomos sexta economia há menos de 10 anos do mundo, né, em termos de PIB. É vantajoso nesse momento ou é o caso de o Brasil esperar mais um pouquinho e arrumar melhor a casa? Na verdade, esse processo de adesão também é bastante longo, Antônia Márcia. Às vezes, na verdade, as iniciativas, tanto de comércio exterior quanto de investimento, e mesmo a adesão ao OCDE, é um processo longo. Então, isso não significa que, se obtivéssemos hoje o apoio dos demais países necessários para a nossa adesão, que seria imediata. O Brasil ainda tem 1/3 dos protocolos da OCDE que ele precisaria se adaptar. Ele já se adaptou a 2/3, mas ainda tem 1/3 a percorrer. E isso não é algo extremamente rápido. Então, eu acho que a velocidade de conclusão desses processos pode ser que nos pegue já num momento melhor, num momento de retomada econômica. Então, eu não teria essa preocupação neste momento. Você falou aí na questão ambiental, eu queria puxar um pouquinho para isso. O novo presidente, o presidente Biden, já foi muito claro ao indicar que pretende, sim, cobrar uma mudança no trato da questão ambiental por parte do governo brasileiro. Como é que você vê isso? O que os empresários brasileiros podem fazer? Já existe aí um grupo de empresários que se organizou também numa instituição
com foco em uma melhoria das práticas ambientais, mas o que os empresários podem fazer, talvez até para, eu não diria cobrar, mas para argumentar junto ao governo brasileiro da necessidade da melhoria dessas práticas? Olha, eu acho que é com prazer que nós vimos o setor privado assumir um papel relevante na discussão sobre a necessária mudança das nossas práticas ambientais, né? Então, acho que isso foi muito importante, passou a ser assunto prioritário na agenda empresarial e mesmo do ponto de vista dos investidores estrangeiros que investem no Brasil, eles querem de imediato saber quais são as práticas com relação à sustentabilidade que são adotadas pelas empresas. Então, eu diria que hoje nós temos um movimento que, inclusive, vai além do Brasil, e é um movimento que a gente tem que se preocupar com ele, porque a Europa já tem como perspectiva para a retomada um Green Deal, ou seja, que seja uma retomada sustentável, e o programa do presidente Biden vai exatamente nessa direção, que a retomada econômica se faça com base em iniciativas sustentáveis, né? De conversão de energia, de infraestrutura sustentável. Então, eu acho que a adesão do Brasil a esse movimento, que não é somente nacional, a adesão empresarial vai ser muito relevante. Até porque é o setor privado que poderá colocar na nova agenda entre os dois governos temas de grande interesse para nós, como, por exemplo, o desenvolvimento da nossa bioeconomia, desenvolvimento da nossa indústria farmacêutica baseado na biodiversidade que existe no Brasil. Então, eu acho que nós temos desenvolvimento, por exemplo, na área de saúde, da nossa capacidade já reconhecida internacionalmente de controle epidemiológico. Então, nós temos vários temas que podem fazer parte da agenda do Brasil com o novo governo americano, que são temas quase que eu diria de uma agenda de século XXI. E esses temas podem estar alinhados com as mudanças de práticas ambientais. E acho que a pressão não só do setor privado, mas também da sociedade brasileira em direção a uma economia mais sustentável e a uma transição da nossa economia para uma economia de baixo carbono, como a gente vê inclusive já acontecer do lado da agricultura, é muito importante para nós como país e na nossa relação com os Estados Unidos. Eu queria abordar um pouquinho mais essa questão da agricultura, falando da questão água. A gente tem hoje aí se desenvolvendo no mundo vários conflitos, e mesmo aqui no Brasil internamente, relativos ao uso de água. E se a gente pensar na matriz energética brasileira, a questão da água e da energia elétrica, a gente teve aí um problema de apagão no norte do país, mais especificamente no Amapá. Qual é o nível de trabalho que vocês têm, que a Anshan tem, quando a gente fala desse aspecto, uso da água de uma forma sustentável? Na verdade, a Anshan é muito mais indutora, né, do que produtora de conteúdo nesse tema específico. E nós somos indutores através do mais longevo prêmio de sustentabilidade que existe entre as entidades que atuam no setor privado brasileiro, o nosso prêmio ECO. Então, há 37 anos, a Anshan premia práticas empresariais sustentáveis, e muitas delas estão diretamente relacionadas à economia circular e à economia ligada ao menor uso de água, né, nos diferentes processos produtivos. Então, eu acho que nós temos um privilégio e uma responsabilidade. O privilégio é que o Brasil provavelmente tem uma das fatias mais importantes dos aquíferos do mundo. E a responsabilidade é que nós temos que protegê-los e fazer com que eles continuem permanentemente nos permitindo ter esse privilégio de não ter nenhum problema de água. Eu acho que a questão da água se relaciona diretamente com práticas de sustentabilidade. Então, nós temos que incentivá-las com uma velocidade maior.
Eu queria mudar um pouquinho o tópico e a gente falar de 5G, né? 5G é certamente o assunto mais falado em termos de economia mundial e continuará sendo aí nos próximos anos, até porque é a base da tecnologia dos próximos 30 anos, né? É a conexão, a conectividade. A gente está tendo, é o foco aí dessa guerra comercial Estados Unidos-China. O Brasil está aí na iminência de de tomar suas decisões, são os empresários que vão tomar essa decisão, mas o governo brasileiro tem um peso grande, muito grande. Como é que vocês se posicionam nesse aspecto do 5G? Olha, eu gostaria de lembrar, na verdade, né, que a primeira decisão determinante está nas mãos do governo e não das operadoras, né? O nosso governo, ao promover a licitação das novas licenças de 5G, marcado para 2021, provavelmente em maio de 2021, vai definir que equipamentos poderão de equipamentos ou que empresas poderão ser fornecedoras de equipamento para a nossa rede de 5G. Então, eu diria que essa definição técnica será feita pelo nosso governo. E a partir das definições do governo, as operadoras, então, encontrarão os seus fornecedores. A posição da Anshan é esperar que nesse processo a gente possa desenvolver localmente capacidade de produção desses equipamentos, que seja quais forem os fornecedores escolhidos, na verdade que isso traga capacidade para o Brasil, para que a gente possa desenvolver parte dos equipamentos localmente. E entendemos aí o grande conflito, né, com a posição dos Estados Unidos, entendendo que a legislação hoje existente na China, desde 2017, permite acesso a dados ao governo chinês, né, e as empresas têm a obrigatoriedade de fornecê-los, e que isso é considerado uma questão de segurança nacional, não só para os Estados Unidos, mas para diversos outros países, como o Reino Unido, Nova Zelândia e outros. O que acho que deve ser considerado nesse processo é que, para nós entrarmos nessa nova etapa de conectividade, numa velocidade ainda não conhecida, as decisões de banimento de determinados equipamentos vão ter um custo e vão ter também um custo direto, né, que é a questão de nós termos equipamentos que nós temos que começar do zero a construção dessa nossa rede 5G, né? Se nós mudarmos para equipamentos que não sejam da Huawei, e isso leva tempo e torna, eu diria, atrasa a entrada do Brasil no 5G, né? Por outro lado, temos que lembrar também que a Huawei hoje já é fornecedora da infraestrutura do 4G no Brasil, e provavelmente já quase 40% da infraestrutura do 4G que existe no Brasil já é composta pelos equipamentos da Huawei. Então, uma difícil decisão, onde a Anshan não está fazendo um posicionamento específico sobre escolha dos equipamentos, que nós entendemos é uma questão de governo, mas temos sim a expectativa que, seja qual for a decisão, ela também traga um desenvolvimento tecnológico, uma transferência tecnológica para o Brasil. Essa questão da transferência tecnológica deve ser, então, um ponto fundamental do acordo, da decisão que vai ser tomada. Quem quer que seja que vai vender, então, tem que se comprometer com essa transferência tecnológica. Poderá ser, né, Antônia Márcia? Eu não tenho essa definição. Poderá ser. Ela depende de uma decisão do nosso governo. E o nosso governo vai considerar outros elementos. Ele vai considerar questões de segurança nacional, o que ele entender são pontos importantes para essa decisão.
Com relação, Débora, a outros, a gente saindo um pouquinho dessa questão do 5G, voltando a um comércio que é ainda bastante antigo, que é muito mais antigo e que é um ponto central também da nossa pauta de negociações, não só exportações, mas importações, que é petróleo. A gente sempre teve uma exportação grande de petróleo bruto, está comprando hoje mais petróleo, mais combustível, na verdade. Essa pauta teve de petróleo e os químicos derivados, que a gente tem uma indústria química bastante bem desenvolvida. Qual é o peso dela nesse comércio? Embora seja um comércio antigo, a gente possa dizer, né? Uma fonte de energia antiga. Na verdade, eu acho que o peso do petróleo ainda hoje é relevante, mas não é o mais relevante na nossa pauta, né? Se nós fizermos uma análise do nosso maior parceiro comercial, ou seja, o país para o qual nós mais exportamos, que é a China, os 3 principais itens e que fazem 80% do que a gente exporta para a China é soja, minério de ferro e outro produto, e produtos agrícolas. Então, o petróleo vem logo abaixo, né? Então, eu diria que ainda hoje a indústria química é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Ela é uma importante fonte de receita de exportação, mas não está entre os maiores itens da nossa pauta de comércio internacional. Débora, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, acho que deu para a gente passar um pouco por esses aspectos gerais e vamos aguardar para ver o que vem em 2021. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Esse Agenda já está nas redes sociais da TV Senado, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, no site senado.leg.br/TV Senado e também, como eu falei antes, nas redes sociais. Se quiser falar com a gente, mande e-mail para agendaeconômica@senado.leg.br. Muito obrigada e até a próxima Agenda.